Agora nessa parte a gente vai fazer a costura de borda. Essa costura é a do 1 ao 7, então a gente vai começar nesse primeiro furo. A gente pode abrir o furo ali com um cravador. Coloca o tento de baixo para cima, que ele fique sobrando aqui um pedaço, ó, para depois a gente fazer o arremate, tá? Deixa um pedacinho sobrando. A flor da lonca, ó, vai estar virada para ti, tá? E o carnal vai estar virado para frente, tá? Ó, carnal e a flor, certo? Então, a gente começa agora contando, ó, 7 furos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E vamos colocar ali por cima, ó. Tá? Agora a gente volta no segundo furo. Vai fazer um X aqui, ó. Sempre deixa ele alinhado aqui, ó. E agora a gente segue, sempre acompanhando aqui, ó, a volta, tá? Lá no próximo furo, ó. Mais uma vez a gente volta. Agora no terceiro furo aqui, ó. A gente vai completando esses furos ali. Agora a gente passa, ó, por cima de 2 aqui, ó, e entra lá no próximo furo. Agora a gente já vai começar a dividir, ó, por cima de 2, por debaixo de 1. Quando formar 3 tentos aqui, ó, a gente vai começar a dividir. A gente entra naquele furo ali, ó, que tá sozinho. E aqui do outro lado a gente faz a mesma coisa, só que ao contrário, por debaixo de 1 e por cima de 2. Entra lá no próximo furo. E agora já vai formar 4 aqui, ó. Então a gente passa por cima de 2, por debaixo de 2. Passa lá pro outro lado, tem um furo ainda ali, ó, sozinho. Aqui atrás, a mesma coisa, por debaixo de 2 e por cima de 2. Entra no próximo furo. E agora já vai ficar completa a divisão, ó, por cima de 2, por debaixo de 2. E ali a gente sai, ó, por cima de 1. Por cima de 2, por debaixo de 2 e por cima de 1.
agora vai ficar completo, ó. E entra ali naquele, ó, que tá sozinho, que é o último agora, tá? Aqui atrás a gente faz a mesma coisa, só que ao contrário. Por cima D1, por debaixo D2. Tá? Segue fazendo a mesma coisa agora. Entra lá no próximo furo. Faz a volta. E vai ficar sempre a mesma passada, ó. Por cima D2, por debaixo D2. Por cima D1 e entra ali, ó. Agora aqui tem que cuidar, tá? Entra sempre no meio desse Vzinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá? Tu vai entrar sempre ali, ó. Ó, entra ali. Coloca devagarinho ali a ponta, ó. Que vai sair aqui atrás, ó. E aí tu cuida, na hora de colocar aqui o cravador, pra ele não sair em cima, tá? Olha só. Pra ele não sair assim, ó. Ele tem que sair aqui, ó. Tá? Cuida na hora de... É que for abrir ali pra não sair errado, tá? E aqui do outro lado a mesma coisa, só que ao contrário, ó. Por cima D1, por debaixo D2. E segue fazendo sempre a mesma coisa, ó. Lá no furo novo. Colocou, faz a volta. E entra aqui dividindo, ó. Por cima D2, por debaixo D2. Por cima D1 e entra ali, ó. Tá? Cuida aqui na hora de entrar. Olha ali, ó. É sempre nesse tento aqui, ó. No pé dele ali, ó. Vai sair lá atrás, ó. Faz ao contrário. Por cima D1, por debaixo D2. Entra ali no próximo furo. E assim a gente vai fazer até acabar o tento, tá? Aí depois que acaba ali o tento, a gente vai fazer a emenda. Então tem que seguir assim até terminar, ó. Por cima D2, por debaixo D2. Por cima D1 e entra ali, ó. Por cima D1 e entra. Ao contrário.
aqui a gente vai fazer o arremate do início da costura. E para isso a gente vai começar a fazer ao contrário, tá? Então, ó, essa ponta aqui, ó, a gente vai voltar ela, tá? Então, ó, por debaixo, D2. Por cima, D2 e por debaixo, D1. Por cima, D2 e por debaixo, D1. Agora, aqui tem que cuidar para poder acertar aqui o furo, ó, que é desse próximo tento aqui, ó, que tá na frente, ó. Entendeu? Esse aqui que tu passou é debaixo D1. E aí tu vai entrar no próximo, tá? Que é como se fosse ele, ó. Então tu vai entrar nele ali, ó. Coloca ali o cravador, que tu vai sair lá do outro lado, ó. Tá? E cuida também aqui para poder sair certo ali, né? Não vai sair no meio ali dos tentos, ó. Coloca ali, ó. E vai sair lá do outro lado. Aqui agora é ao contrário também. Por debaixo D1, por cima D2. E aqui tu cuida para poder levantar esse tento aqui, ó, para não poder arrebentar ele, tá? Que ele fica bem mais apertado aqui, ó. Então tu cuida e não puxa demais, tá? Coloca ali só a ponta do cravador, ó. Por debaixo D1. Por cima D2 e por debaixo D2. Agora a gente faz a volta e entra de novo ali, ó, no primeiro furo. E faz a mesma coisa, por debaixo D2. Por cima D2 e por debaixo D1. Vamos passar lá pro outro lado, a mesma coisa, ó. Por debaixo D1, entra no próximo, ó. Devagarinho. Saiu lá. E agora a mesma coisa, tá? Coloca ali, ó, por debaixo D1. E aí tem que cuidar para não arrebentar ele. Coloca devagarinho, ó. Coloca um pouco de cada lado, assim, ó, que vai dando uma leve aberta nele ali, ó. Saindo ali a pontinha, só tu puxar, ó. E agora, por cima D2, por debaixo D2. Mais uma vez aqui no último furo, ficando então 3 voltas aqui no último furo. E aí então a gente pode esconder a ponta, ó. Eu gosto de esconder ela aqui pra dentro, ó. Aí eu coloco aqui, ó, em vez de sair por debaixo de D2, ó, a gente vai tentar largar ela lá na frente, ó, o máximo longe que conseguir, ó. Olha lá. Aqui às vezes é bom dar uma afinada na ponta para fazer ela passar melhor. Vamos ver se ela vai passar assim. Senão a gente dá uma... a gente corta ela. Acho que vai, ó. É, não saiu. Aqui tu pode fazer assim, ó.
pode afinar ela aqui, ó. Deixa ela mais fininha. E aí vai ficar melhor. Vamos tentar de novo. Coloca lá. Ó, ainda não deu. Vamos dar uma afinadinha na ponta. Às vezes é chato mesmo e não entra. A gente pode até largar um pouquinho mais pra cá também, não tem problema. Olha lá, saiu. Aqui a gente ajusta. Dá uma ajustadinha ali, ó. E a ponta tá arrematada. Dá uma apertada aqui, ó, pra ela dar uma sentada aqui nos tentos, ó. Pode até empurrar ali, ó, uma apertadinha com o cravador. Firma bem aqui, ó. E a ponta a gente pode cortar. Tu pode usar um alicate igual a esses daqui, ó. Os alicates de unha. Ele é bom que não tem perigo de cortar os outros tentos, ó. Aí tu coloca ali, ó, rente e corta. Feito, ó. Agora vamos fazer a emenda. E para poder fazer a emenda, deixa o pedacinho que a gente terminou aqui, ó, virado para baixo, tá? Aonde acabou o tento aqui da costura. Coloca ele virado pro carnal, aqui da presilha. E aí tu vai colocar o tento novo aonde tu terminou, tá? Então, ó, coloca ali, ó. Faça aí lá no pé dele, ó. Tá? Coloca nessa posição, tá? A parte da ponta de baixo pra cima, tá? Aí saindo aqui uma pontinha, não precisa ser muito grande, ó. Aí tu vai colocar o cravador aqui no meio, ó. Lá pra cima, tá? Fazer sair aqui no meio da costura. Faz ele passar por baixo dos tentos, tá? Vai de leve pra não estragar os tentos, ó. Faz ele sair ali, mais ou menos, tá? Fazendo uma passagem ali, tu vai colocar a ponta desse tento novo e vai fazer sair ali. E agora tu vai voltar ela ali no pé, ó. Então, tu vai colocar o cravador aqui de novo, ó, aonde ela saiu, ó, e passar debaixo dos tentos. Tem que fazer a volta, tá? Saindo ali no pé do tento, ó. Viu só que saiu lá no pé dele, ó? Coloca ali a pontinha e faz ele descer. Saiu ali, dá uma leve ajustadinha, só pra ele firmar. Segura aqui, ó, e puxa ele, ó, que ele vai sentar. E ali tu arruma os tentos, ó, onde tu passou. Ele abre ali um pouquinho, mas não quer dizer. Tá? E esse outro ali tu vai fechar ele, ó, puxa. E ali vai ficar escondido. E essa ponta tu vai colocar ali pra cima. Atravessa ela.
empurradinha ali com a ponta. Ela não quer sair, ó. Tu pode pegar um alicate também. Pera aí que eu vou pegar. E saiu. Firma bem ali as pontas, ó. Dá uma leve ajustada em todas, ó. Pode até dar uma puxadinha de leve com o alicate, cuida para não arrebentar, né? E ali pode cortar. E agora segue normalmente a costura, fazendo a mesma coisa. Por cima de um, por debaixo de dois. Entra lá no próximo furo e segue fazendo a mesma coisa. Por cima de dois, por debaixo de dois. Por cima de um e passa lá pro outro lado. Faz a mesma coisa e segue, ó. Por cima de um, por debaixo de dois. Quando chegar aqui na curva, tá? Antes de fazer a curva, tem que fazer uma emenda nova, tá? Mesmo se o tento tivesse grande aqui sobrando e desse para continuar, tem que fazer uma emenda nova, tá? Para poder colocar um tento novo, ele mais comprido, para que a gente possa conseguir fazer toda essa volta aqui, ó, sem precisar fazer uma emenda aqui no meio, tá? Então, colocando um tento novo antes de fazer a curva, provavelmente a gente vai fazer uma próxima emenda mais ou menos aqui, ó, tá? Então, assim, fazendo toda essa curva aqui única, tá? Sem ter uma emenda ali no meio, tá? Então, fazer a curva nas retas é melhor do que aqui na curva, tá? Pode acontecer de estragar muito ali os tentos e não vai ficar legal, certo? Então, aqui faz a mesma coisa. Vamos fazer a mesma emenda que a gente fez antes aqui atrás, tá bom? E agora, segue fazendo a mesma coisa. Por cima de um, por debaixo de dois. Até a gente fazer a volta completa ali, tá? Entra lá no próximo furo e segue fazendo sempre a mesma coisa. Agora a gente terminou de fazer a curva e aí terminou o tento, né? Bem aonde eu falei antes, ó, tá? Que mais ou menos a gente ia fazer uma emenda nova aqui nesse lugar, né? Que é mais ou menos igual aonde a gente fez a emenda antes de fazer a curva, né? Então assim a gente faz uma costura única aqui, né? E não precisa estar fazendo uma emenda aqui no meio. E olha como fica muito bonita. Ficou bem parelhinha, ó. Olha atrás. Olha que ela não fica aberta. Tá? Então, fazendo desse jeito, vai ficar melhor a curva, tá? Então, aqui a gente vai fazer uma emenda nova e vai seguir fazendo normalmente, tá? A mesma emenda que a gente já fez antes ali.
E agora segue fazendo normalmente a costura, sempre a mesma coisa. E aqui mais pra frente vai dar mais 2 emendas, tá? Provavelmente, né? Dependendo do tamanho do tento que tu for usar, tá? E aqui no final depois a gente vai fazer o arremate final. E agora, chegando aqui no final, a gente faz a mesma coisa. Vamos entrar 3 vezes no último furo para ficar igual o arremate inicial, tá? Então segue fazendo a mesma coisa, por cima de 2, por debaixo de 2. Passa lá pro outro lado, por cima de 1 e entra, né? E aqui a mesma coisa, só que ao contrário, por cima de 1, por debaixo de 2. E agora a gente entra de novo no último furo. E faz a mesma coisa. Aqui, ó, tu cuida pra deixar eles do lado aqui, ó, os tentos. Tá? E passa, ó, por cima de 2, por debaixo de 2. Por cima de 1 e entra ali. Do outro lado a mesma coisa, só que ao contrário. Por cima de 1, por debaixo de 2. Ficou um pouquinho frouxo aquele ali, ó. A gente dá uma puxadinha nele. Que é esse que a gente passou agora. E entra de novo, a última passada agora. Faz a volta, coloca ali, ó, por cima de 2, por cima de 2 e por debaixo de 2. Por cima de 1 e entra pro outro lado. E agora terminou. Aqui a gente só esconde a pontinha, ó. Faz a mesma coisa que fazia lá nas emendas. Coloca ela ali pra cima, atravessada. Puxa e deu. É só cortar agora. E aí fica igual, ó, os dois lados. Parecidos, né? Agora com a nossa costura já finalizada, né, toda ela feita, e aqui na ponta, como a gente pode ver, ela ficou bem certinha, né? Aqui atrás também, a costura toda ela fechada, né? Assim como eu tinha mostrado do nosso chaveiro, né? Vou abrir aqui, ó, pra gente poder olhar. Como pode ver, né, que ali a gente fez mais furos, né, então assim a costura ficou mais completa, tá? Então agora o próximo passo é a gente fazer o botão. Então aqui a gente tem que dar sequência para poder fazer o botão na nossa presilha. E vamos tentar fazer um botão parecido com esse daqui. Porém, a gente tem pouco tempo aqui nessas aulas para poder fazer esse tipo de botão, tá? Esse botão aqui, ele é mais trabalhado, ele é mais delicado, então requer um pouco mais de tempo para a gente poder fazer ele, tá? Esse aqui é um forro de botão com 3 armações, com 2 enchimentos na cama e enchimento 4x4, tá? Então, para a gente poder fazer ele, como ele é mais delicado, né? A gente precisa de mais tempo de aula
para poder estar mostrando todos os detalhes dele, tá? E aqui, como a gente tem um tempo mais curto, né? A gente não vai conseguir mostrar todos esses detalhes, tá? Com tanta perfeição. Mas, depois, quando tu entrar lá no Aprendiz de Guasqueiro, tu vai ter todo esse tempo lá dentro, tá? Para te poder ver e rever todas as aulas lá, quantas vezes tu quiser, tá? Então, sempre as aulas ficam disponíveis, tu pode assistir tranquilamente no teu tempo, tá? E lá tu vai ter todo o tempo do mundo para poder assistir as aulas, né? Que não é somente as aulas do forro de botão, né? Tem mais de 250 aulas lá, onde tem inúmeros conteúdos, inúmeras técnicas e métodos de trabalho, tá? Então, aqui agora a gente vai dar sequência para o nosso chaveiro. Vamos cortar o tento para a gente poder fazer o botão, tá? Temos que marcar aqui, cortar o tento lá da lonca para a gente fazer o botão, fazer o acabamento do botão e depois fazer o forro de botão, tá? Agora nessa parte a gente vai cortar o tento para poder fazer o botão, e para isso eu vou utilizar a lonca de cavalo. Essa aqui é uma parte da anca, onde é uma parte mais grossa, e eu gosto de cortar os tentos para poder fazer os botões dessa parte da lonca de cavalo, tá? Justamente porque ela é mais grossa, certo? Ela vai deixar uns tentos mais fortes e também mais resistente, tá? Então, sempre quando a gente for fazer o corte dos tentos e também fazer o disquine, é importante que tenha uma certa umidade, tá? Então, a gente pode estar adicionando essa umidade, tá? Deixando mais úmido. Aqui eu vou estar usando um borrifador, certo? Tu pode também estar passando a água, né, com um pano úmido, né? Pode também estar enrolando ela e deixando dentro de algum saco plástico, tá? Que ele ajuda a pegar a umidade, tá bom? Então aqui eu já vou cortar, eu vou deixar 2 tentos cortados, tá? Então a gente vai cortar e fazer o disquine, certo? Esse taquinho aqui, ele vai cortar com mais ou menos 2,8 a 3 milímetros, tá? Para poder fazer o botão, eu sempre corto nessa medida mais ou menos, tá? De 2,8 a 3 milímetros, fica uma medida boa. Aqui eu vou puxar com o alicate, como é uma lonca mais grossa, né? Vai ajudar para poder cortar. Chegando aqui no final, a gente segura para não derrubar o taquinho, tá? Eu vou cortar mais um. Sempre coloca contra aqui, ó, e puxa. Ele vai saindo. E sempre puxa para dentro, né? Tá feito aqui então. Agora eu vou atar aqui pra gente poder fazer o disquine. Eu vou atar os dois juntos. Então aqui para poder fazer o disquine, faz a mesma coisa que a gente já fez antes lá nos tentos, tá? Segura firme com os teus 3 dedos, tá? E deixa o tento correr no meio. Certo? Não fica mexendo, deixa ele correr. A faca segura firme, tá? O dedo ali na ponta.
Encaixa ali os dedos, ó. Ó. E faz aquele movimento leve, ó. Somente caminha para trás, tá? Não mexe os dedos, ó. Só vai deixar o tento correr no meio. Olha o outro. A mesma coisa, ó. Firme. Encaixou. Tranquilamente, ó. Deixa ele correr leve no meio e sem mexer os dedos. Pro outro lado, ó. A mesma coisa, segura firme, só que aqui agora muda a posição da faca, né? O dedo ali na ponta, encaixa lá, ó, ó, tá? Encaixou e vem trazendo, ó. Presta atenção que não mexe os dedos, ó. Só o tento que corre no meio. O outro, a mesma coisa. Os 3 dedos. Encaixou. Ó. Olha que vai ficar a mesma coisa, viu? Não mexe, tá? E aqui então está pronto os tentos.